Oi galera, meu nome é Carolina. E eu sou o Sussu. Página. Bem no tempo. Oi galera, meu nome é Carolina. E eu sou o Sussu. E a gente tá aqui no Refaz. E hoje a gente vai falar sobre quaresma, né? Por causa de uma pergunta que fizeram pra Carol e que incomodou um pouco ela. E a gente vai trazendo esse tema pra explicar mais ou menos, né? Um significado de uma coisa da quaresma. Eu tava na faculdade, num momento ali de interação e tal, a gente tava lanchando. E uma menina, que ela não é católica, colega de faculdade, ela questionou porque ela achava muito estranho nós católicos fazermos certos sacrifícios durante a quaresma. Tipo, eu não vou comer carne, ou então não vou comer chocolate, ou deixar de beber refrigerante, essas coisas. Ela não via muito sentido nesses tipos de sacrifícios. Ela achava que era muito mais eficaz atitudes e ações como se eu estiver dirigindo no trânsito, eu não vou xingar a pessoa que está na minha frente, ou então eu não vou brigar com os meus pais. Ela achava que isso era muito mais construtivo para o espírito e muito mais algo de conversão do que parar de comer um determinado alimento durante a quaresma. Isso foi uma coisa que me deixou ali um pouco questionando, assim, e a gente resolveu debater isso um pouco com vocês. Na cabeça das pessoas isso faça muito sentido, mas não faz. Por quê? Eu xingar, eu falar mal de alguém, eu agir com atitudes impacientes, isso tudo é pecado. Eu acho que vocês vão concordar com isso. E por isso que parece lógico que eu faça jejum dessas coisas. E aí é que está o problema. Quando eu falo de sacrifício, eu vou me lembrar do sacrifício que aconteceu na cruz. E quando eu falo dessas coisas, eu vou me lembrar de pecado, certo? E a cruz ela aconteceu para tirar o pecado do mundo. Então, na verdade, quando eu paro de falar mal dos outros, eu paro de xingar, eu paro de agir dessas formas, como a Carol citou, né, que a amiga dela falou, na verdade eu estou cumprindo a minha obrigação evangélica que Cristo me convida a fazer, que é eu me converter, entendeu? Então, na verdade, a penitência é como um adicional, por assim dizer, né? Porque isso tem que acontecer como o meu chamado e não como uma penitência. E aí a gente até separou aqui uma passagem, se vocês quiserem abrir, está lá em Gênesis 3, versículo 21. Isso aqui é lá quando Adão e Eva eles são seduzidos pela serpente, eles comem do fruto que Deus havia proibido, eles percebem que cometeram erros, escondem de Deus e tal. E aí eles são expulsos do paraíso. E logo em seguida, antes de eles serem expulsos, né, tem esse versículo que é muito importante. O Senhor Deus fez para Adão e Eva, sua mulher, umas vestes de pele e os cobriu. Por que isso é importante? Deus ele fez uma roupa, uma veste, né, para cobrir Adão e Eva, porque eles se viram nus, ou seja, frágeis, né? E aí eu fui no Renascer e a gente... E para quem não sabe, o Renascer é um evento da comunidade católica Shalom. Muito bom, sinal. O que acontece? Lá, nesse curso que eu fiz, que era justamente como perdoar, a mulher foi explicar que esse versículo ele vai me dizer que a partir daquele momento eu não podia mais ter perdão sem sacrifício. Porque quando Deus criou o mundo, ele simplesmente pensou em criar o mundo e o mundo foi criado. Deus ele não precisava de coisas materiais para criar, porque ele é criador nato, né? Mas especificamente, quando ele faz roupas para Adão e Eva, e isso é uma atitude de perdão, porque Adão e Eva tinham traído a Deus, e mesmo assim ele foi lá e cobriu a fragilidade deles, ele matou um animal, né, para fazer essa roupa, como diz na Bíblia, vestes de pele. Então Deus teve que sacrificar uma coisa da criação, né, para fazer as vestes. Então a partir daquele momento, o sacrifício, ou o perdão, ele não podia mais acontecer sem sacrifício. Então quando eu faço uma penitência, quando eu faço um jejum, quando eu me abstenho de alguma coisa que eu gosto, eu me junto ao sacrifício de Cristo para em remissão aos pecados e às outras coisas. E aí é que tá. Se a gente parar para pensar, de certo modo, não comer carne ou outros alimentos, mesmo que possam parecer banais e aparentemente para algumas pessoas, não alimentem o nosso espírito, que é o mais essencial, ainda assim, isso nos aproxima de Cristo. Porque o não comer carne e outros alimentos afeta diretamente a nossa carne, o nosso carnal, né? E foi justamente onde Cristo ele foi mais ferido, foi na sua carne. Ou seja, mesmo que o fato de eu não comer carne possa não alimentar tanto o meu espírito,
misericórdia de Deus se torna tão grande, mas tão grande, que mesmo que aquilo não possa me transformar interiormente, ainda assim vai me aproximar de Deus e daquilo a qual a quaresma tanto nos prepara, que é justamente para viver esse tríduo pascal. Pascal é da física, né? Não? Acho que é Pascal. Uhum. Sim, esse tríduo pascal. É por isso que se torna bem importante essa questão da penitência, né? E na verdade, isso só não vai engrandecer o nosso espírito se a gente não atribui um significado, porque realmente se eu faço assim a penitência sem lembrar que isso me aproxima do sacrifício de Cristo, sem lembrar que isso é uma coisa que Jesus fala, porque Jesus na Bíblia ele fala sobre jejum e penitência. Maria vem nos falar também nas aparições que ela faz, né, para nos lembrar da importância da penitência na remissão dos pecados da humanidade. Se quando eu faço uma coisa assim, eu não atribuo significados, realmente vai ser mais difícil de mexer com o nosso espírito. Mas como a Carol falou, mesmo diante de uma circunstância dessa, a misericórdia de Deus é tão grande que mesmo assim ele age. Mas se eu atribuo esses significados, então vai chegar no meu espírito de um jeito ou de outro, né? E eu queria frisar que, gente, a carne, ela não é deixada de comer só na quaresma, não, tá? A igreja, mandamento dela, e vocês podem checar isso no catecismo, eu não estou falando da minha cabeça nem da minha boca, é realmente palavra da igreja. A gente tem que fazer a abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano, independente de eu estar na quaresma ou não, eu tenho que fazer. Ou no caso, se eu não me engano, eu posso trocar por uma obra de caridade, né? Mas a igreja aconselha isso, né? E até falando de um exemplo meu, porque eu sigo isso porque é mandamento da igreja, quando chega na quinta-feira, eu já vou pensando, lembrando, né, do estresse que eu vou ter pelo fato de não comer carne. Porque o que acontece? Normalmente a minha tia só assa a carne, eu só faço preparar ali meu almoço, né, terminar de preparar, porque eu chego da faculdade já cansado das aulas, eu tenho que comer rápido para logo em seguida voltar, eu tenho muito pouco tempo. Mas quando chega na sexta, sou eu que vou fazer meu almoço, né, então já tem aquela questão do estresse, de eu já ficar cansado, de ir fazer meu almoço, comer rápido e voltar para o UFC, né. Mas aquilo ali é bom pra mim porque eu vou negando a minha vontade de facilitar as coisas pra mim. Eu vou treinando, né, o meu espírito para não deixar que o estresse ele me ultrapasse. Agora todo mundo sabe que tu estuda na UFC. E aí, eu já vou me preparando, né, pro meu espírito, ele não deixar que o estresse ultrapasse ele, eu acabe agindo de forma grosseira, nem nada disso, né. E aí é um trabalho interior também que é provocado pela abstinência que eu faço. É importante a gente lembrar que o sacrifício e a abstinência, o jejum, a abstinência no caso, mesmo que a gente não possa entender, né, ele nos leva mais perto, para mais perto de Deus. E nos ajuda a controlar mais os nossos impulsos, né? Tipo, eu não vou comer, por exemplo, eu tenho tias que elas não comem carne durante toda a quaresma. Imagina, elas gostam muito de carne, mas durante aquele período, elas não vão comer carne de jeito nenhum, tipo, never, não, por favor. E aquilo ajudam elas a vencerem os próprios instintos da nossa carne, porque o espírito é forte, né? Mas a carne é fraca. É isso aí. E é justamente esse o intuito. O crescer espiritualmente vem também de entender que nós precisamos controlar os nossos impulsos carnais. Porque, querendo ou não, nós estamos mais impulsionados ao pecado do que ao mal, né? Do que ao bem. E muitas vezes lutar contra este mal que é instintivo, assim. Nosso fundo mal. Instintivo nosso é também lutar mais por Cristo. E o interessante de Jesus falar isso justamente no Monte das Oliveiras, né? Quando ele está lá sendo tentado a desistir. Não a desistir, mas eu entendo que o fato dele ter sangrado naquele momento, né? Ter transpirado sangue, um pouco antes de ser traído por Judas e ser levado preso, isso mostra o quanto doía nele aceitar aquela missão. Mas ele negando a própria vontade dele, ele vai e faz a vontade de Deus, né? Como ele fala, Pai, faça-se em mim a sua vontade. Então, assim, independente do que eu quero fazer, que seja feita a vontade de Deus, né? E isso é uma negação da nossa própria vontade. E o sacrifício, ele vai nos fazendo entender e compreender isso que Jesus fala naquela passagem. Que o Espírito é forte,
mas a carne é fraca, porque muitas vezes, mesmo que eu queira ser santo, a minha carne vai tentar me impedir. Abrir mão de nós mesmos para dar mais espaço a Cristo. Pronto, aí como é que a gente encerra? Né? Bem, gente, é isso. Toda semana a gente vai estar tentando postar um vídeo novo pra vocês. Se gostou, dá um like, inclusive. E não deixa de acompanhar... O que é acompanhar? O quê? A gente acompanha canal. o quê? Ah, e não deixa de acompanhar o canal. Tchau, Deus abençoe vocês. Tchau, fiquem com Deus. Foi muito. Agora, nos próximos capítulos, fiquem ligadinhos.